agromineração, com o engenheiro Givanildo Germano de Souza. Ele foi meu estagiário, olha que orgulho, hein? Foi meu estagiário, começou a aprender hidrologia comigo, hidráulica comigo, e hoje é das pessoas mais renomadas que a gente tem na mineração, em hidrologia hidráulica de mineração, sabe? Trabalhando com balanço hídrico, trabalha com chuvas intensas. Então, eu tenho um maior orgulho, sabe, de ele ter feito estágio comigo e ter colocado ele na área de água, né? Então, ele foi da FUMEC, viu, gente? Ele formou na FUMEC, e é com grande orgulho e prazer que eu apresento a vocês o meu ex-estagiário, meu colega agora, engenheiro, Givanildo, e que ele vai apresentar a palestra para vocês, tá? E aproveitem essa oportunidade. Obrigada, Givanildo. Pode começar. Ok, Glória. Obrigado aí. Eu vou fazer uma apresentação breve. Eu estou até vendo alguns participantes aí, Glória, que eu já conheço, né? Uhum. Então, eu vi o Rafael Lander aí, é um parceiro também, amigo, já trabalhamos. Boa noite, Giva. Como é que tá, meu amigo? Rafael. Tranquilo? O professor Paulo Lemos também, já Sim. unidade. E aí, Givanildo, você tá bom? Eu vou compartilhar a tela. Tudo bem, Paulo? Beleza, obrigado. Um prazer ver você aqui, tá? Quando eu vi, fiquei Igualmente. e falei, tem que participar. Agradeço Maria da Glória também por trazer pessoas bacanas. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui. Vocês já estão vendo a minha tela? Sim. Estamos vendo, Giva. Então, ok. Eu vou falar um pouco, gente, de balanço hídrico, né, na mineração, ou água na mineração também. Eu vou falar um pouco do conceito, né, assim, do entendimento, porque muitos não são da área, né, assim, eu também, quando eu iniciei na engenharia, até vou falar um pouco aqui, que eu sou engenheiro civil formado pela FUMEC, eu formei em 2006, mas eu fui estagiário da Glória desde o início do curso, né, desde 2001, né, Glória? Então, eu tive a oportunidade de fazer estágio 5 anos com a professora Glória, até a minha formação. Então, eu iniciei na área de energia junto com ela, né, e teve a engenharia, ela é cíclica, né, então a gente teve um período que a energia esteve em baixa, e aí acabou, vamos dizer assim, a gente acabou as demandas, né, para energia, não se construía mais usinas hidrelétricas no Brasil, e a maioria, né, dos profissionais que trabalhavam na energia foram migrando para a mineração, que a mineração começou vamos dizer assim, a crescer nesse período, né, eu acho que por volta ali de 2008, 2007, que eu iniciei na mineração. E de lá para cá não saí mais, já atuei aí em várias consultorias. Hoje eu tenho minha empresa, que é a GBM Engenharia, e também estou atuando agora como consultor na Valme Engenharia, uma empresa de Belo Horizonte também. E esse ramo, né, todos nós somos conhecidos, o próprio Rafael que está aí, o Paulo, eu acho que tem bastante tempo, acho que o Paulo também já foi, ele trabalhou na Golder, né, quando ele estava saindo, na verdade, eu estava iniciando na Golder, já fiz alguns trabalhos com ele, algumas visitas, né, quando ele era pela Vale, então é isso. É uma apresentação que eu vou falar um pouco, eu vou contextualizar um pouco, né, da água na mineração. Não vamos entrar em detalhes de cálculo, mas é para ter um entendimento, porque hoje a gente precisa de um entendimento de um empreendimento novo, ou um empreendimento atual, um plano de expansão. Então, assim, a mineração ela tem uma demanda de água. E apesar que a demanda de água, né, com esses novos processos hoje, ela está, vamos dizer assim, ela está reduzida, ela está reduzindo bastante em relação a uns anos atrás. Hoje a mineração está
vamos dizer assim, ela está mais eficiente, ela se modernizou bastante, então os consumos de água, eles reduziram bastante. Mas, mesmo assim, a gente precisa de alguns estudos, né, até para você avaliar um possível plano de expansão, ou uma planta nova, né, avaliar se naquele local você tem uma disponibilidade hídrica e se você tem água e qual o custo dessa água, se essa água está próximo do seu empreendimento novo a ser lançado, ou se você tem que buscar essa água, né, vamos dizer assim, se você vai ter que buscar essa água próximo, num local distante, isso tudo é um estudo inicial para você avaliar a implantação de um empreendimento minerário. Aqui eu vou contextualizar um pouco, né? Então, vou falar de água e mineração, a gestão / gerenciamento dos recursos hídricos, a demanda interna e a disponibilidade hídrica. Depois eu vou falar um pouco do estudo em si, né? Do balanço hídrico, né? Aí a gente tem um pouco da descrição do circuito de água na mineração, a diagramação dos fluxos, análise de circuitos e monitoramentos e as unidades de balanço hídrico. E, por fim, umas considerações finais. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem parar, perguntar, fique à vontade, tá, gente? Porque podem perguntar mesmo, é algo, ainda mais que está muito macro, tá? Assim, é uma apresentação curta, né? O tempo da gente é curto, assim, então eu quis ser bem genérico, não especifiquei em si num balanço específico, então, assim, é mais um uso, algo bem genérico, então vocês podem ficar à vontade para parar, interromper a qualquer momento, tá? Primeira introdução, né, só para a gente ser um básico, né, para a gente entender um pouco da água no planeta, né? Então, a gente tem aproximadamente 2,5% de água doce no planeta, e desses 2,5%, mais ou menos uns 68% se encontra em geleiras, 30% em água subterrânea, e os outros aí, 1,2%, são água superficial, que aí é os rios, né, córregos, lagos. Então, esse é o nosso panorama de água no planeta. Então, a gente avaliar, a gente tem um percentual baixo de água doce, então por isso e se a gente avaliar também a concentração de água doce, tem algumas partes do planeta que a gente tem mineração e que a gente não tem água, vamos dizer assim, que seria suficiente para um processo minerário. E aí que entra, né, o estudo, a tecnologia, ou uma avaliação daquela mineração em si. Água mineração, aqui também um pouco só para a gente entender, né, os usos, quando a gente fala aqui de água mineração, 10% em média, tá? Isso são estudos que a gente consegue pegar. Então, 10% em média são consumo efetivo, e os outros são uso diverso. Que aí, esses usos diversos, a gente tem dentro da mineração, né, consumo humano, aspersão de vias, limpeza de pátio, descargas de usinas, e etc. E as fontes? Quais são as nossas fontes? São rebaixamento de nível d'água, poços tubulares, que estão, né, em águas subterrâneas. Aí a gente tem as barragens, que nesses casos, elas são umas fontes de água recuperada ou também de água nova, quando você tem barragem de água, né, propriamente dito, para você ter um armazenamento e você ter um volume de água, né, durante o ano, você faz uma reservação, então existem barragens de água na mineração também. A gente tem as captações superficiais, que aí vem as captações de rios, né, córregos. A gente tem SAMPs e cavas. Então, esse é basicamente as nossas fontes. SAMPs, geralmente, é um termo, né, para quem talvez não conheça muito, são, vamos dizer, uns lagos formados, né, pode ser lagos formados no interior de uma cava, ou em alguns pontos da mineração para você conter algum sedimento. Então, muitas vezes, quando você, dependendo da unidade, você consegue aproveitar essa água no período de chuva. Então, esses basicamente são nossos usos e fontes na mineração. Vou falar um pouco também da gestão e gerenciamento dos estudos dos recursos hídricos. Basicamente, gente, a gente tem que, para fazer, né, a nossa gestão de água, a gente entra com os estudos hidrológicos e os estudos hidrogeológicos. Estudos hidrológicos são as águas superficiais.
e os hidrogeológicos, a água subterrânea. E aí já entra, né, no estudo hidrogeológico, já é o caso mais dos geólogos. Então, assim, vamos dizer assim, nós, né, engenheiros civis, a gente está mais focado em água superficial, então, é os estudos geológicos. Mas, para uma avaliação de disponibilidade hídrica, você tem esses dois estudos juntos, né? Eu preciso fazer uma avaliação de disponibilidade superficial e subterrânea. Do outro lado, eu tenho, na gestão, né, eu tenho os balanços hídricos das unidades industriais, eu tenho meu plano de expansão, né, a mineração, ela constantemente, ela tá, vamos dizer assim, a gente tem nossos planos de expansão, ela está aumentando de capacidade, ela tá, né, ela trabalha com horizonte, com futuro, né, a mineração, ela trabalha, muitas vezes, você tem hoje o seu plano de lavra, né, seu minério ali, mas você já faz previsões futuras, então muitas vezes você inicia uma mina com uma capacidade, você vai chegar no ápice dessa mina, então você tem que fazer seus planos, até questão de água, questão de escoamento, né, de tratamento, enfim, no geral. Então, a gente tem por isso, do estudo de balanço hídrico, você avaliar o hoje e o futuro, né, principalmente o futuro. E aí a gente tem nossos cálculos de demandas. Depois, aí a gente vem, né, nós temos assim, a nossa avaliação de disponibilidade hídrica vezes o cálculo da demanda. Então, eu vou fazer o meu cotejo, né, das disponibilidades hídricas vezes demandas. Então, eu tenho que avaliar a minha disponibilidade com a minha demanda atual e minha demanda futura. E outra coisa importante, gente, é que o balanço hídrico, né, o estudo, né, na verdade, hidrológico e hidrogeológico, eles têm que ser atualizados, porque a gente tem uma mudança, né? A gente trabalha com dados meteorológicos, então há uma mudança no intervalo de tempo. Hoje a minha disponibilidade vamos dizer assim, eu tenho uma disponibilidade num local que daqui a 10 anos talvez eu não tenha mais aquela disponibilidade de água. E além disso, né, essa disponibilidade, nós temos o nosso conflito, vamos dizer, o órgão ambiental que vai nos orientar. Então, muitas vezes eu tenho uma disponibilidade, mas eu tenho outras, vamos dizer assim, os meus conflitos seriam outros usos de águas. Eu tenho consumo humano, eu tenho uma expansão daquela, muitas vezes a mineração, ela chega num local e ela automaticamente, né, ela traz vamos dizer assim, ela tem uma expansão daquela região, então o crescimento urbano, né, então o meu consumo de água na cidade aumenta, porque a mineração, ela traz esse desenvolvimento para a região. Então, isso tudo tem que ser avaliado, né? A gente faz essa avaliação junto, né, com o órgão ambiental para avaliar essas demandas futuras. E nesses estudos a gente chega no nosso, que a gente pode chamar de um programa de gestão de recursos hídricos. Então, esse programa, ele é muito útil aí, né, vamos dizer assim, para os atores aí da mineração, para fazer uma avaliação futura, né, e atual daquele empreendimento. Aqui é uma pergunta, né, que é até interessante. A disponibilidade de água atende às necessidades em quantidade e qualidade sob o menor custo possível? Por que isso também? A gente tem que avaliar, muitas vezes, a água, o custo dessa água. Então, esse estudo, né, vamos dizer assim, tanto o estudo hidrológico como o estudo hidrogeológico, direcionado para um balanço hídrico, ele vai nos dar essa visão de um menor custo. Talvez eu preciso fazer uma reservação de água. Eu não tenho uma disponibilidade hídrica, mas naquela região eu posso fazer uma reservação de água. Então, eu vou construir uma barragem para ter uma reservação, para mim ter um volume de água disponível para atender a mineração durante o ano todo. Então, assim, no período, né, de chuva, eu consigo armazenar aquele volume de água, né, dentro, é lógico que liberando, né, a gente tem que assim, a gente vai reservar, mas a gente tem que liberar, vamos dizer assim, que a gente fala de água residual ou o que a gente chama de vazão ecológica. Então, assim, é tudo controlado. Então, eu vou fazer essa avaliação. Talvez eu não vou fazer uma barragem, eu faço um estudo e chego na conclusão que
talvez eu tenha uma demanda de água subterrânea muito grande nesse empreendimento, né? Então, muitas vezes a gente faz um estudo e chega à conclusão que a perfuração de poços é mais viável e tem um menor custo do que a construção de uma barragem. Então, assim, esses são os estudos iniciais, tá? Que vai direcionar a mineração para ela avaliar, porque na hora que você vai avaliar, talvez uma barragem ela tem um custo menor a longo prazo, tá? Isso aqui é só hipotético, talvez, mas ela vai me demandar uma operação com um custo muito maior. Talvez Poços eu tenha um aporte, né, que a gente fala até de capex mais alto, tá? Mas só que ela não vai me demandar um custo tão alto durante um período. Então, essas são a gestão, né? Por isso que a gente faz lá a nossa gestão de recursos hídricos, para justamente a mineração ela conseguir avaliar. Então, ela vai fazer essas avaliações, tá? Isso é caso a caso, tá, gente? Então, assim, talvez numa região que chove bastante, eu não tenho necessidade de ter barragem, talvez eu só captação especial, talvez numa região que chova, que talvez eu tenha uma precipitação, né, que eu tenho pouca chuva, mas eu tenho um aporte de água subterrânea considerável. Então, assim, aqui está muito genérico, mas é só um entendimento. Então, assim, porque o Brasil, né, vamos dizer, é um país continental, então, assim, eu posso estar trabalhando numa região amazônica que eu tenho muita água, como eu posso trabalhar numa região do sertão, né, da Bahia ali, um exemplo, que tem muita mineração também, que eu tenho a escassez de água. Então, esse estudo, ele vai direcionar, né, o empreendedor para ele implantar aquela unidade ali, para ele entender qual que é o menor custo para ele conseguir operar, né, com a questão da água. Aqui nós vamos falar, né, dos termos que são muito utilizados na mineração. A gente fala água bruta, recirculação, recuperação e reuso. A água bruta são as águas, né, a água disponível em mananciais naturais, sem qualquer tratamento ou uso prévio. Então, eu tenho água bruta, está entrando no meu, vamos dizer assim, no meu sistema. Água nova é a água que está sendo utilizada pela primeira vez no sistema. Então, aquela água, a primeira vez que eu estou utilizando uma água no sistema, eu chamo de água nova. Água recirculada é a água utilizada e redirecionada para um novo ou mesmo sistema, né? Um novo uso ou mesmo sistema. Então, essa é a minha água recirculada. A água reutilizada é água já utilizada, mas ela é redirecionada para um novo uso, ou um outro sistema. Eu já utilizei aquela água, mas um exemplo, eu utilizei uma água, ela já passou, né? Essa água, vamos dizer assim, ela vai ser reutilizada, uma água que ela já está numa barragem, eu posso utilizar ela para uma umectação de vias. Então, assim, eu tirei uma água do sistema, né? Mas ela está sendo reutilizada. Eu não estou captando água nova para fazer umectação de vias. Então, estou utilizando uma água que já foi utilizada no sistema. Então, essa é a água reutilizada. Por isso, é um pouco diferente, assim, na verdade, são termos, né, que a gente utiliza até para facilitar. E água recuperada é a soma, né? O que a gente fala água recuperada? Aí é a soma da água recirculada com a água reutilizada. Então, quando eu falo a porcentagem de água recuperada no meu sistema, então são a água recirculada e a água reutilizada. Pessoal, eu estou muito rápido, vocês querem, o que vocês acham? Pode ir seguindo nesse ritmo? Está tranquilo, Giva. Giva, está tranquilo para mim também, eu acho que para todo mundo. Pode ir que tá tranquilo, tá? Ah, tá. Tá tranquilo, pode dar continuidade. Ah, então tá bom. Um negócio das mãos pra mim. Que aquele foi quem? Então vamos lá, gente. Aqui um pouco vou falar agora da demanda interna, né? Então essa é a demanda interna, né, nos empreendimentos de mineração. Então, como eu falei anteriormente, a gente tem a utilização no sistema, então eu tenho a recirculação, a água nova, a recuperação e reuso, e o meu consumo efetivo. Então,
esse é o, vamos dizer assim, é o balanço hídrico macro, né, é o simplificado. Então, esse aqui seria o nosso, vamos dizer assim, o nosso balanço hídrico no empreendimento minerário. Falar um pouco agora de disponibilidade hídrica, tá? Aquilo que eu falei anteriormente. A disponibilidade hídrica é a água efetivamente disponível, ou a oferta de água, né? Que eu tenho para utilização no empreendimento. Então, eu tenho que avaliar naquela bacia hidrográfica qual que é a oferta disponível. E aí, aquilo que eu comentei, a gente entra no, vamos dizer assim, no conflito, né, entre aspas, porque quando eu faço um estudo de disponibilidade hídrica, eu tenho que avaliar toda a água já outorgada naquela bacia. Então, eu faço um estudo, eu faço uma avaliação, e depois eu tenho que junto ao órgão ambiental, avaliar o que já, né, quais são as outorgas, o que já tem de água disponibilizada para outros usos ou para a própria mineração. Então, isso é abatido para a gente ver qual que é realmente a oferta de água efetivamente disponível naquela bacia. Os limites, né, até explicando um pouco, que eu adiantei um pouco, então a gente tem os limites naturais, né? O que o manancial pode oferecer? Então, esse é o que ele pode oferecer. Vou fazer um estudo e ver o que o manancial, o que aquela bacia pode me oferecer de disponibilidade hídrica de água. Aí vem as regulamentações legais. Como é permitido utilizar? Aí vem. Como é permitido utilizar? Eu vou avaliar qual os usos existentes naquela bacia, qual a vazão ecológica, né? Ou o que eu tenho que deixar para aquela bacia. Eu não posso, eu faço um estudo e avaliar, né? Então, o que o órgão ele vai me orientar, né? O que eu preciso, né? Deixar, né? Vamos dizer assim, deixar não. O que eu preciso, o que eu tenho de limite para utilizar, né? Aí eu entro as vazões outorgadas, mas as vazões que eu tenho que deixar naquela bacia. Então, tem que avaliar a regulamentação legais. Então, cada estado, né, muitas vezes tem a questão estadual ou tem a questão federal, então tem que avaliar cada regulamentação de cada órgão estadual. Os potenciais de conflitos, né, quem tem prioridade? Então, assim, para a gente ter um exemplo, né, se a gente vai fazer um estudo de disponibilidade hídrica, e hoje eu fiz um estudo, eu estou com um empreendimento minerário, mas eu tenho um plano de expansão daquela comunidade, né, daquele município que está próximo ali, e a gente vai trabalhar com aquela expansão e a gente vê que no futuro próximo, aquele município, né, ele vai ter uma demanda maior de água. Então, o consumo humano ele tem prioridade. E isso já tem, muitas vezes a gente já tem que estar né, com isso já estudado, com isso já documentado, para, no caso, o empreendimento, né, nosso empreendedor minerário, ele procurar outras fontes, ou ele entender que num certo horizonte, ele não tem mais aquele potencial, aquela disponibilidade atual. Então, ele vai perder, não só por questões climáticas, mas ele vai perder por questões de conflito. Então, nesse caso, a caso que a gente tem que já fazer esse estudo, ou por isso do atualizar o nosso estudo de balanço hídrico a cada 5, 10 anos. Não tem regra, mas geralmente a mineração ela atualiza até com menor frequência, a caso de que a gente está sempre atualizando com um período bem mais curto do que 5 anos. Os requisitos de qualidade, né? Aí a gente entra também, né? Para captação e lançamento. Então, eu vou ter que avaliar aquela água que eu estou captando, né? A qualidade, e também o lançamento. E muitas das vezes essa água ela entra no empreendimento minerário e depois ela volta para a bacia hidrográfica. E aí, para ela voltar para a bacia hidrográfica, eu preciso de avaliar qual a qualidade de lançamento. Porque uma vez que a água entrou no processo, muitas vezes a gente tem sedimentos, né? A gente tem a turbidez da água, né? Por questões minerais. Então, isso é uma avaliação, que aí sai um pouco do balanço hídrico, mas muitas vezes barrais ou outras estruturas, para você
se preocupar com o lançamento dessa água no meio ambiente novamente. A disponibilidade hídrica, né, gente? Então, aqui, só um exemplo aqui, né? São modelos de previsões climáticas. Então, muitas vezes a gente não tem controle sobre variáveis, né, climáticas, porque eu posso lidar com, na verdade, com aquecimento global. Isso pode impactar, talvez, no meu balanço, né, dependendo da região. Eu vou aumentar a minha evaporação, a minha perda de água, ou eu vou diminuir a capacidade, a água superficial ela vai reduzir, ou a água subterrânea. Então, assim, são variáveis, né, que a gente não tem controle, e também um dos motivos para a gente sempre estar atualizando os nossos estudos, porque o ciclo hidrológico, né, na verdade, assim, a gente tem ciclos, né, então muitas vezes eu tenho um período de escassez hídrica, e na sequência eu venho um período de cheia. Então, um estudo que eu fiz em 2010, vamos pegar um exemplo aqui, né, 2010, 2008, por aí, a gente começou num período de escassez hídrica, que perdurou até 2018, 2019, e agora a gente está, vamos dizer assim, a gente está iniciando a mudança do ciclo hidrológico para um período saindo da escassez hídrica. Só que a gente ainda não tem certeza, né? Mas se a gente pegar os 2 últimos anos, a gente vê que está crescendo em questão de pluviometria. Então, a gente está saindo um pouco da escassez hídrica. Então, esse estudo que eu fiz no período de escassez, daqui a 10 anos, ele pode melhorar a minha condição de disponibilidade hídrica. Então, assim, é só um entendimento, né, que a gente não tem controle nas variáveis hidrológicas. Então, são modelos de previsões que a gente não tem controle. Agora, falar um pouco, né, do balanço hídrico, vamos entrar nele um pouco, e dos passos metodológicos. Então, o balanço hídrico em si, eu já fiz o meu estudo, tá, gente? Eu já tenho a minha disponibilidade hídrica, eu sei quanto que aquela bacia ela vai me fornecer de água, e aí eu vou montar o meu balanço hídrico para aquele empreendimento, ou um empreendimento novo, ou atualização do empreendimento já implantado. Então, eu vou descrever o circuito de água do empreendimento. Então, a gente faz as fontes, quais são as fontes de captação, quais são os consumos, né, quais são os tratamentos, onde tem perda, quando que volta para a bacia hidrográfica. Então, eu vou descrever o circuito. Depois eu vou identificar, né, todos os tipos de uso existentes no empreendimento. O que eu falei, então eu tenho consumo humano, eu tenho umectação de via, eu tenho o próprio consumo das unidades industriais, que é o beneficiamento do meu minério, né, e outros usos, né, eu tenho vários usos dentro da mineração. Então eu vou identificar todos os usos naquele empreendimento. Vou montar uma diagramação do circuito de água. Montei essa diagramação, eu vou identificar os pontos, né, que devem dispor de instrumentos de medição, tá? E aí, por que de instrumentos de medição? Como que eu preciso de ter o meu balanço hídrico, eu preciso ter instrumentos, né, para mim fazer a medição. Então, eu preciso avaliar, eu preciso estar ali, eu preciso medir a entrada, eu preciso medir a saída, e com essa entrada e saída, vamos dizer assim, o balanço hídrico, ele é simplesmente, vamos dizer, né, gente, é uma caixa preta, onde eu tenho um input e output, então tem entrada e saída. Então, essas medidas eu vou avaliar a perda, eu vou avaliar a descarga, então, perdas por infiltração, perdas por evaporação, ou perdas também de água, vamos dizer assim, no rejeito, ou de água no produto. O produto também, ele sai com teor, né, de umidade, com teor de água, o próprio rejeito. Então, assim, eu vou identificar esses pontos, eu vou fazer medições, porque aí eu consigo ter um balanço hídrico e consigo quantificar, né, qual que é a minha demanda e o que realmente eu estou recuperando, que eu estou reutilizando de água no meu sistema. Diante disso, né, eu posso elaborar um mapa georreferenciado, né, objetivando, assim, ter uma visão geral dos pontos de uso de água no empreendimento. Então, continuando, né, aqui um pouco do que a gente descreveu antes, eu posso montar, né, uma caracterização da fonte aqui, uma caracterização do consumo, como eu falei anteriormente, e uma caracterização do efluente.
Então, eu tenho lá a caracterização da fonte, eu tenho a classificação, o ponto de captação, aí a minha quantificação pode ser metro cúbico por hora, metro cúbico por segundo, litro por hora, né? Então, assim, vai depender do meu porte do empreendimento. O uso e consumo é o local, qual que é também qual que é o consumo, né? A unidade, né? Aí a gente vai avaliar. Então, eu posso trabalhar com várias unidades. E a questão do efluente também. Então, no efluente, a mesma coisa. Qual efluente que eu estou liberando, né? Então, eu vou classificar esse efluente meu, né, de acordo com a legislação, com as normas, né, nomenclatura, para lançar esse efluente de volta ao corpo receptor, à bacia hidrográfica. Então, esse é um macro do nosso balanço hídrico. Continuando aqui, né, eu vou ter o meu circuito de entrada e o meu circuito de saída. Aqui, gente, eu montei assim, um circuito, tá? Ele não é, vamos dizer assim, ele são os itens, né, que geralmente a gente tem na mineração, tá? Mas isso aqui não é algo, vamos dizer assim, é uma fotografia de uma unidade, isso muda, tá? Então, assim, cada empreendimento, aí entra o pessoal de processo, né? O pessoal de várias, vamos dizer assim, de várias especialidades para a gente conseguir montar e entender qual que é o processo daquele minério. Então, posso trabalhar com vários tipos de minério, desde minério, por exemplo, o minério de ferro, talvez ele tenha um tipo de tratamento, um tipo, né, e o minério, de repente, uma bauxita, ela é diferente, né, ela é diferente do tratamento do minério de ferro. Então, por isso que nossos diagramas, né, eles de circuito, de entrada e saída, eles vão alterar de acordo com aquele empreendimento que a gente está trabalhando. Mas o básico, a gente tem uma fonte, um circuito de adução, uma reservação e tratamento, um circuito de distribuição e o nosso uso. Isso é o nosso circuito de entrada. No nosso circuito de saída, a gente também vai ter o uso, né, o tipo de efluente, o sistema de controle e a nossa disposição final. Aqui em fonte a gente trabalha com água bruta, outras fontes e água recuperada. Outras fontes aqui pode ser, tá, gente, água subterrânea, SAMP, cava, tá? Então, assim, até para reduzir um pouco, eu dei uma sintetizada. O nosso circuito de adução, geralmente, quando a gente tem plantas, né, é o nosso caminhamento, né, um exemplo, sai da fonte de água bruta e vai para a ETA, para a estação de tratamento de água. Aqui um exemplo. Só que eu tenho uma derivação que vai para o reservatório de água bruta. Porque a ETA, eu lanço, da ETA vai para um reservatório de água tratada, que depois vai para o uso de água potável, que aí seria o nosso consumo humano dentro do empreendimento. E uma parte dessa água, ela vai para a unidade industrial, então é uma água bruta, eu não preciso de tratamento. Então essa água, ela vai para um reservatório de água bruta, assim como a água de outras fontes, e desse reservatório de água bruta eu vou para uma unidade industrial, e da unidade industrial eu tenho a minha recuperação, né? Então eu tenho que uma recuperação, ela volta para um reservatório de água recuperada, e depois ela volta para a unidade também. E essa água recuperada, ela está fora aqui, porque muitas vezes eu tenho uma água recuperada aqui que ela pode estar vindo. Aqui é o reservatório, ela pode estar vindo de uma barragem, né, de rejeito, ela pode estar vindo de outra fonte, tá? Que seria uma água recuperada. E no meu circuito de saída, vamos dizer assim, vamos voltar aqui para o uso de água potável, né, que é o nosso primeiro caso aqui. Eu tenho um efluente sanitário, né, que é um consumo humano, então desse efluente sanitário eu vou direcionar para uma estação de tratamento de esgoto ou para uma fossa, né, e aí depois desse tratamento eu vou direcionar para a rede, ou direciono para a rede pública, né, e assim sucessivamente. Então, da unidade industrial também eu tenho uma estação de tratamento de efluente industrial, eu tenho um exemplo, né, aqui eu até coloquei um exemplo aqui de pilhas. Muitas vezes eu tenho, dependendo da mineração, eu tenho uma drenagem, né, da pilha, que essa água não pode ser lançada diretamente no meio ambiente. Então eu tenho que coletar aquela água, né, toda aquela água da pilha e jogar também, eu vou chamar de efluente contaminado. Isso, assim como o efluente industrial, a gente faz um tratamento químico, né, e após esse tratamento, eu posso descartar no meio ambiente. Drenagem de águas industriais, né, dos pátios, eu tenho um efluente com bastante sedimento.
assim como o desaguamento, né, de cavas aqui, eu tenho fluente, posso ter, né, esse desaguamento de água de cavas, eu posso direcionar para uma barragem de rejeito. E assim, para o meu sistema de barragem de rejeito, eu lanço para o meio ambiente. Ou, exemplo aqui, um efluente com sedimentos, eu lanço para uma bacia de sedimentação ou para um sistema de tratamento de sedimentação, para depois lançar para o meio ambiente. E assim sucessivamente. Então, esse é um fluxograma de balanço hídrico. Tá? Aqui é bem, não é, vamos dizer assim, ele está bem macro, e isso aqui vai variar de acordo com o empreendimento, mas eu acho que dá um entendimento, né, para a gente entender um pouco de como funciona essa água na mineração, os usos, né. Então, eu não tenho uso, muitas vezes a água na mineração, a gente enxerga que é só para o tratamento do minério. Não, eu tenho outros usos. Então, muitas vezes o tratamento do minério, em alguns balanços, a gente vê que o tratamento em si, aquele consumo, ele é menor do que os demais usos na mineração. Continuando aqui, né, agora, daquele balanço lá, daquele fluxograma, a gente começa a enxergar quais pontos eu preciso de monitoramento. Então, aqui eu coloquei alguns pontos aqui, que seriam medidores de vazão, né, que seriam alguns pontos para a gente ter um histórico de dado, né, eu tenho uma fonte de captação, eu tenho uma fonte de tratamento, então eu vou colocando esses medidores de vazão, né, pode ser medidor em tubulação, ou medidor, como se for canal, a gente faz lá um vertedor, uma calha Paschen, para a gente ter um entendimento ali do nosso balanço hídrico, né? Eu preciso monitorar para conseguir entender onde está as minhas perdas, qual que é o percentual de água nova que está entrando. Então, com esse balanço a gente consegue, muitas vezes a gente chega no empreendimento minerário, você tem um consumo de água alto, né, no empreendimento, depois que ele já tem lá o seu início, né, vamos dizer assim, o seu início minerário, e a gente vai avaliar que a água nova no sistema, né, ela chega a 20%, nos casos 20% de água nova, e 80% eu estou trabalhando com aquela água do próprio sistema. Então, essa água nova, ela só serve para cobrir perda, né? Então, as perdas que eu tenho de saída de água no produto, de evaporação, de saída de água no rejeito, né, na perda que eu tenho no rejeito. Então, essa água nova, ela entra para cobrir essas lacunas. Então, o balanço ele serve para isso, para a gente ter um entendimento que de um consumo efetivo não, de um consumo total do empreendimento minerário, muitas das vezes 20% do consumo, 20%, né, do meu consumo é água nova, os 80% eu trabalho com recuperação, tá? Então, a mineração em si, ela não tem um consumo alto de água se comparado com outros usos. Um exemplo, a gente muitas vezes a gente vai fazer algumas avaliações e a gente vê que o consumo de água, muitas vezes da área, né, do agronegócio, né, de captação, ele é muito maior do que da mineração. E muitas vezes a mineração leva ali como, vamos dizer assim, o ônus, né, do consumidor de água na bacia. Não, quando você vai avaliar um estudo naquela bacia, né, que você faz um estudo de disponibilidade hídrica, você vê que a mineração talvez ela tenha um consumo inicial alto, mas depois que está rodando você tem um consumo de água nova muito pequeno, né, você trabalha muito com água recuperada, diferente da questão de agricultura, né, de agronegócio, que muitas vezes você tem um consumo de água muito alto, e essa água não tem como você fazer a recuperação dessa água. É uma água que ela vai para o meio ambiente automático, né? Então é isso, gente. E no circuito de saída, a mesma coisa. Eu preciso monitorar a saída do meu efluente e assim sucessivamente. Então, todos os pontos, né, no balanço, vamos dizer assim, pontos de saída, eu preciso ter monitorado. Então, tendo isso monitorado, eu tenho um balanço hídrico, vamos dizer assim, eficiente daquele empreendimento. Eu consigo identificar os meus, vamos dizer assim, onde está os meus gaps ali, onde que se amanhã, se num caso qualquer, né, daquele empreendimento, eu tiver alguma parada, ou eu tiver algum problema com algum reservatório,
eu consigo avaliar, né, eu consigo fazer um direcionamento e consigo avaliar qual tempo, né, qual o que eu tenho de água no sistema para conseguir rodar a planta, até resolver aquele problema do reservatório, do rompimento do modo tora, e isso vamos dizer assim, é algo que é de muita valia para o pessoal da operação em si. Então, muitas vezes, você tem um problema de rompimento de uma adutora ou algo parecido, se você tiver um balanço bem consolidado e bem, vamos dizer assim, dentro da realidade daquele empreendimento, você consegue fazer manejos e consegue rodar a sua planta normalmente. Aqui é só né, a questão do monitoramento que eu coloquei antes, que é algo assim muito importante, é que as tubulações elas não operam em regime permanente. Então, na mineração, o período de monitoramento ele tem que ser constante. Aí nós vamos trabalhar com média, porque eu não trabalho, né, eu tenho picos de produção, né, eu tenho diferentes consumos, por exemplo, em período de chuva, né, eu tenho consumos diferentes do período de seca, tanto na questão de entrada como de saída. Então, por isso desse monitoramento ser constante, que a gente consegue ter uma avaliação média, né, do nosso monitoramento, tanto no período de seca como no período de chuva. Porque se a gente fizer monitoramentos curtos, você não consegue, muitas vezes, quantificar o seu balanço com precisão. Então, a gente vê que a mineração, as variações são grandes, né? Eu trabalho, muitas vezes, com uma bomba operando, desde que, um exemplo nesse gráfico aqui, eu trabalhei com uma bomba operando com 25 metros cúbicos por hora, mas já trabalhei com ela trabalhando também com 120 metros cúbicos por hora. Na média, eu estou com 72 metros cúbicos por hora. Então, por isso, o monitoramento tem que ter um longo período, né? Eu tenho que ter um período no mínimo, assim, vamos dizer assim, um período seco e um período chuvoso, para eu conseguir quantificar o meu balanço com precisão. Vou falar também um pouco, né, dos problemas típicos, né, dos sistemas de monitoramento quantitativo, que a gente observa muito. Hoje em dia, vamos dizer assim, não tem ocorrido muito, sabe? Isso é coisa mais, assim, no passado recente, tá? Então, a gente tinha muitos problemas de instalação, de medidores inadequados, que não eram medidores para aquele tipo de tubulação ou para aquele tipo de canal. Ausências também de programa de manutenção. Muitas vezes o empreendedor instalava um medidor e achava que aquele medidor nunca precisava ter uma manutenção, uma calibração, e ficava ad eterno. E esses aparelhos, eles necessitam, ainda mais que a maioria deles tem efeitos de intempéries, estão ao ar livre, então, assim, sempre tem. Então, assim, eu preciso estar, né, com o meu programa de manutenção preventiva, porque muitas vezes você fazia um balanço hídrico, né, e daí um ano você voltava para atualizar o seu balanço e aquele medidor já não estava com uma eficiência, né, de quando foi instalado. Só que ninguém se preocupava em dar uma manutenção naquele medidor. Então, as medições já estavam erradas, você muitas vezes já não conseguia mais fechar o seu balanço, aí você identificava, não, essa medição aqui, esse medidor precisa ser calibrado. E isso também, né, numa questão de balanço hídrico, muitas das vezes os consultores vão com medidores portáteis, então você faz a calibração meio que instantânea daqueles medidores. Então, você faz a comparação do medidor implantado com o que você está medindo na hora, em loco ali, para avaliar se aquele medidor está dentro vamos dizer assim, dentro da calibração correta. Muitas vezes medidores também estão funcionando lá, mas o pessoal não faz a coleta, né, não era uma coleta, não são medidores que eram automáticos, aí você precisaria fazer essa medição diária ou horária, ou sei lá, um intervalo, né, 2 vezes por dia, passar um colaborador lá e fazer anotações, né, em vários períodos, né, diurno, noturno, no período que a mineração ali, que o empreendimento está funcionando. Então a gente observa muito isso. Muitas vezes tem um medidor, mas as manutenções são muito esporádicas, e aí você não consegue ter um balanço, né, um monitoramento eficiente.
armazenar dados sem prévia análise de consistência, porque muitas vezes algum dado, né, uma parada de bomba, né, estou falando no caso aqui, no caso de captação, uma parada de bomba, uma religada de bomba, você tem alterações no seu medidor. Então você tem que fazer a consistência e ver que talvez aquele período ali eu tenho que descartar, eu não posso utilizar, né, e assim vai, gente. Instalações inadequadas, isso era algo corriqueiro. Muitas vezes se instalava um medidor próximo à bomba, ou numa junção. Então, você está próximo à bomba ali, aquele efeito da bomba, né, a bomba operando, ela não vai deixar o seu medidor fazer uma leitura. Você tem um fluxo turbulento ali, como é que você vai fazer uma medição se você está colado na bomba, se você está numa junção? Então, você tem que avaliar qual que é a instalação correta desse equipamento, até para ele ter uma eficiência de monitoramento. Aqui são algumas fotos, assim, que a gente percebe, né, que você tem um medidor, aqui são 2 medidores de vazões, não sei se vocês estão conseguindo ver no tamanho da foto, na primeira foto à esquerda aqui, eles estão bem próximos, né, das junções. Então, com certeza que você não tem uma medição eficiente. Um outro caso aqui também, o medidor está na junção, praticamente na junção, né, então são pontos, né, o outro aqui colocou o medidor na saída do poço. Então, você está próximo da captação do poço, você tem um medidor, não é eficiente. E assim sucessivamente. Então, deve ser verificado, né, os afastamentos mínimos aí recomendados em relação às singularidades da tubulação. Então, são coisas que parecem simples, né, na verdade são simples, mas que se você não fizer a instalação correta, as suas medições, o seu balanço, o seu monitoramento não tem valor algum, ele não vai estar condizente com a realidade, você não vai ter medições que vão retratar a realidade do seu balanço hídrico, né, tanto da sua captação como do seu circuito de saída. Aqui um macro também, né, do balanço hídrico das plantas industriais. Então a gente tem dentro, né, do nosso balanço hídrico de empreendimento, a gente tem a nossa usina de beneficiamento. Então, balanço hídrico, né, como eu falei anteriormente, entrada e saída. O conceito é isso. A minha usina aqui é uma caixa preta. Então, quais são minhas entradas? Eu tenho o produto, a unidade do produto, né, do nosso rum aqui é o nosso produto, eu tenho a água bruta e eu tenho a água recuperada. E eu tenho as saídas, que é a água no rejeito e a água de descarga. A água de descarga são necessárias, né, gente? Do pessoal da operação sempre tem que fazer uma limpeza, uma descarga da usina, e isso é perda, mas tem que fazer essas descargas e é direcionado lá para as barragens de rejeito, né? E eu tenho também perdas mais consumo. Aí eu tenho perdas, né, por evaporação e etc. Então eu tenho as perdas mais o consumo, né? E eu tenho a umidade do produto. O meu produto também, ele sai com uma certa umidade, então eu tenho perda, né, nesse balanço hídrico. Que é aqui, né, da nossa direita aqui uma descrição. Então eu tenho lá a descrição do circuito de água, a diagramação do circuito de água, depois eu tenho um cadastramento, né, dos circuitos hidráulicos, eu faço uma vistoria dos circuitos hidráulicos, né. Então, na verdade, eu vou por ponto a ponto, né? Eu tenho um exemplo, eu tenho a descrição do meu circuito d'água. Beleza, eu vou identificar os usos. Identifiquei os usos? Ok, então eu vou para a diagramação do circuito de água. Depois eu vou fazer o cadastramento, né, dos meus circuitos hidráulicos. Na sequência, eu faço a vistoria. Fiz a vistoria, eu vou identificar os pontos de monitoramento. Vou identificar. Identifiquei, eu vou fazer a definição do método para o monitoramento hidrométrico. Eu vou definir se é um medidor de vazão, se é um vertedouro de calha-pacho, um exemplo, né? Vou avaliar qual que é o meu monitoramento ali hidrométrico. Depois eu vou fazer a instalação e a aferição do equipamento. Então, a gente tem que instalar, né? E tem que aferir esse equipamento. Beleza, aferiu? Então eu entro no balanço hídrico. A diferença está aceitável, né? Vamos dizer assim, a gente está dentro do aceitável? Sim, ok. Eu vou fazer minha programação de gestão dos recursos hídricos. Então, eu tenho um balanço, está dentro vamos dizer assim, de um valor aceitável, né, para o empreendedor, eu vou fazer a minha gestão de recursos hídricos. Se não, eu tenho que voltar novamente e começar a identificar,
né, o meu balanço hídrico, montar o meu balanço para fazer, né, a programação da gestão do recurso. Dentro também da mineração, né, eu falei um pouco da unidade industrial, vamos falar agora do balanço. Tá? Aqui, gente, eu subdividi, eu fiz um macro, e agora eu estou pegando alguns pontos específicos. Tá? Peguei a unidade industrial, as ITMs, agora uma barragem, né, de rejeito aqui. Então, na barragem de rejeito, eu tenho a água no rejeito, são as minhas entradas, tá? Eu tenho água no rejeito, eu tenho a precipitação, eu posso ter também demais entradas aqui, pode ser água da própria bacia hidrográfica, tá? Eu posso ter um fluxo de base também, então eu tenho demais entradas, vou avaliar, talvez eu tenha fluxo de base e também tem água, eu posso estar com minha barragem num curso d'água aí que eu tenho contribuição da bacia também. As minhas saídas é a água recuperada, tá? O vertimento, o fluxo residual, né, que é o fluxo que eu sou obrigado a deixar, né, para a bacia hidrográfica, aí, de acordo com o órgão ambiental. Eu tenho uma percolação pelo maciço da barragem também, que pode ser computado também como fluxo residual, então esse aqui pode ser computado os dois, né, se eu tiver um valor definido pelo órgão, eu posso pegar a minha vazão percolada, mais uma vazão que eu vou deixar por bombeamento, por abertura de algum sistema, né, para deixar essa água, e tem o vertimento. O vertimento é período de chuva, né, são, vamos dizer assim, uma cheia, então eu tenho meu vertimento. E demais saídas, que aí, assim, cada empreendimento, né, a gente não consegue fechar como um todo. E o balanço do reservatório e segurança da barragem depende diretamente da sua operação. Então, assim, eu preciso do balanço do reservatório até para avaliação de segurança né, dessa barragem. Então, por isso do meu, vamos dizer assim, do meu balanço hídrico, né, para avaliar a segurança dessa barragem. Que aí dentro do balanço hídrico a gente tem, né, aí entra num outro estudo, que é uma avaliação, né, de uma prestação de um evento extremo aí também nessa barragem, mas que vai entrar em conjunto com o meu balanço. O meu balanço vai ser input para a minha avaliação lá de um evento de cheia extrema, né, de chuva aí, de uma cheia extrema nessa barragem, eu vou avaliar a segurança dessa barragem. No caso, se ela não vai galgar, ela não pode galgar, né, ela tem que verter e ela tem que suportar essa cheia extrema. E aqui, o mesmo caso, né, o nosso passo a passo aqui para montar a diagramação, né, então eu tenho o início lá, eu identifico as variáveis de entrada e saída, depois eu avalio a minha cota área-volume com batimetria para ver, né, qual que é o volume disponível ali. Depois eu faço um balanço hídrico. Eu também tenho um esquema de monitoramento, né, a inserção, no caso aqui, né, a curva cota-volume, a inserção da bacia hidrográfica para avaliar, no caso, a cheia extrema. Elaboro o meu estudo hidrológico, com o meu balanço hídrico, vou fazer o programa de gestão de recursos hídricos. Então, eles trabalham junto, né? O meu balanço hídrico com avaliação lá dos estudos hidrológicos para avaliar a segurança dessa estrutura. Agora eu já vou para considerações finais. Antes de considerações, alguém tem alguma pergunta? Vocês querem? Tá, gente? Fica à vontade, tá? Podem perguntar, meninos. Quem quer perguntar? Eu quero. Fala, Rodrigo. Boa noite, Givanil. Boa noite, professora Glória. Eu tive aula com você lá no Colégio Arnaldo, estou no 7º período de Engenharia Civil, retornei agora. E é um tema que me interessa, porque é um tema que eu estou diretamente envolvido, né, no trabalho e tudo, desde 2007. E aproveitar a experiência do Givanildo aí e fazer umas perguntas para ele aqui. Ô, Givanildo, primeiro, com relação ao estudo de disponibilidade hídrica, né, para outorga que você citou lá, uma dúvida que é comum, qual o critério que você usa para avaliar, né, quando a bacia é muito grande, por exemplo, um exemplo de uma captação no Rio Paraupeba, uma bacia enorme, qual o critério que você usa para avaliar as outorgas de jusante do ponto de monitoramento, para ver a questão do conflito? Você avalia a bacia como um todo, todas as outorgas, ou você tem um critério específico para limitar essa sua avaliação? Não, Rodrigo, né? Isso.
Rodrigo, no estudo de disponibilidade hídrica, você tem que avaliar a questão de montante. Por quê? Você pega o seu ponto da bacia, né? Então, vamos dizer assim, a sua área de drenagem ali é o seu ponto de captação. Se uma bacia ela tem 4.000 km², mas o meu ponto está ali a 2.000 km², eu tenho que avaliar a minha disponibilidade naquele ponto para montante. Quando está muito próximo, né, muitas vezes, na verdade, a gente faz esse estudo e o órgão ele vai, né, muitas vezes o órgão ele tem uns entendimentos diferentes dos estudos que a gente faz. Mas o estudo em si, você vai ter a sua disponibilidade hídrica naquele ponto, ok? Você vai abater todas as outorgas, vamos dizer assim, que você tem na bacia, a montanha. Uhum. E naquele ponto, qual que é a vazão que você tem que deixar para jusante, entendeu? Porque aí, se você for captar num ponto, vamos dizer assim, mais a jusante, né, um outro estudo futuramente, a sua disponibilidade vai ser diferente, porque automaticamente a sua bacia está aumentando, você tem talvez um outro afluente, né, naquele ponto, então você não precisa avaliar para jusante. Assim, para jusante, assim, o que tem de outorga, né, você tem que avaliar qual a vazão, né, vamos dizer assim, qual a vazão que você tem que liberar para jusante. No caso de você construir uma barragem, um exemplo. Se for captação superficial, você só vai avaliar aquele ponto seu ali, qual que é aquela, né, qual que é aquele fator ali, o que você pode utilizar, porque cada bacia também, a gente tem que ficar atento ao órgão ambiental. Há casos em que bacias você tem um entendimento, né, diferente de outras, por órgão ambiental, porque já está numa situação mais crítica, então isso tem que ser avaliado. Ou então, se for numa bacia, eu tenho um exemplo aqui de Uberaba, que a gente estava fazendo um estudo de disponibilidade hídrica lá, até da Codal, né, que é o órgão lá, e aí lá tinha muito conflito de consumo, né, de consumo humano. E aí, assim, a dificuldade era muito grande, porque acaba que você fazia o estudo, mas tinha que aguardar tanto a Codal como o órgão ambiental avaliar aquele estudo em si para ver se ia liberar a sua captação ou não. Mas você faz o estudo considerando, né, o que você tem de disponibilidade naquele ponto e avalia o que tem de captação ao montante. Givanildo. Ok. Mais alguma pergunta? Rodrigo, você precisa perguntar mais alguma coisa? Sim, eu tenho outras questões aqui, mas eu acho que o Paulo ia falar alguma coisa aí. Rodrigo, eu queria só acrescentar, e o Givanildo pode confirmar, se caso vai fazer algum estudo de disponibilidade hídrica cuja captação seria fio d'água, aí talvez alguma avaliação jusante seria necessária. Mas quando a gente faz um estudo de balanço hídrico, né, possivelmente, né, Givanildo, a gente teria que fazer uma estrutura, uma regularização de vazão, e aí, então, como ele explicou, você só faria o estudo a montante. É justamente isso, uma captação fio d'água, em que a gente enfrenta uma situação que, de repente, tem que analisar qual o impacto daquela captação para os usuários de jusante, né? Uma vez que as pessoas estão usando água para baixo, você não pode comprometer. E qual seria esse critério? Né? Até onde eu avalio? Se é só imediatamente a jusante ou se eu vou até... Né? Essa é a dúvida recorrente. Sim. O que o Paulo, até completando o Paulo aí, né? Quando a gente vai falar com regularização, é mais tranquilo mesmo, né, Paulo? Porque a gente vai regularizar e você vai liberar aquela... Você não vai ter um impacto grande na bacia porque você fez uma estrutura de regularização. Agora, eu entendi sua pergunta. No caso, a fio d'água, você vai avaliar aquele ponto, sim. Né? Você vai avaliar, para fazer o estudo, você avalia a montante. Agora, como que eu diria, Rodrigo? Eu faço o meu estudo e avalio a montante. Eu tenho uma disponibilidade hídrica naquele ponto. E eu tenho que liberar lá a minha vazão mínima, né? Que o órgão exige. Porém, o órgão vai te limitar uma captação ali. Porque você não pode simplesmente falar assim, vou liberar. Você não está regularizando, entendeu? Isso é diferente de regularizar, porque regularizar você está acumulando a água para você utilizar e não tem muito impacto na bacia. Então, você vai avaliar o que tem disponibilidade,
o que você tem que liberar, além da vazão mínima lá, exigida pelo órgão, mas você tem que avaliar, porque, de repente, vamos supor, um rio paraupeba, né, um rio de grande vazão, você tem um limite, né, de captação mesmo. Você não, só que, assim, é muito complicado, cara, assim, você não consegue avaliar como um todo, né, o órgão, muitas vezes, ele vai te limitar ali da sua disponibilidade hídrica, em algum ponto, ele vai falar, não, você tem disponibilidade, você vai liberar a vazão mínima residual, né, e só que você só pode captar 10% da sua disponibilidade. Talvez aí tem que avaliar ponto a ponto. Ó, já houve casos que a gente teve que fazer um estudo e o órgão já tinha essa, vamos dizer assim, já tinha essa limitação para aquela captação a fio d'água ali. Mais alguma pergunta, gente? Porque eu tenho a pergunta da Ana Carolina Candioto. Ela está perguntando para você, Givanildo, como que se faz para reduzir o impacto ambiental devido ao uso do recurso hídrico? E como é feito esse estudo? Nossa, pergunta bem... Ela é grande mesmo. Mas ela fala do como reduzir o impacto ambiental. Eu tô entendendo, Ana, você põe sim ou não para mim, tá? Eu estou entendendo que está falando o seguinte, olha, a gente está utilizando o recurso hídrico de todas as maneiras, entendeu? Como que se faz para diminuir o impacto ambiental sobre ele, né? E como que é feito esse estudo? Eu estou entendendo que ela está falando que quando a gente capta o recurso hídrico, a gente tem que captar até um determinado ponto. Então, isso é feito através do balanço. A gente precisa ter um limite para poder fazer a captação de tudo. E deve ter uso consultivo e não consultivo, né? Ou seja, se você faz uma irrigação, você devolve a água para a natureza 20% a menos do que você pegou e com qualidade inferior. Isso. Então, você está impactando. Agora, se você tem uma usina hidrelétrica, você gera energia, você devolve a mesma quantidade de água. Então, existem vários estudos aí. Né? Entendi, Glória. É que o impacto aí, assim, ele não fica limitado somente à captação de água, né? Porque o impacto não é na água em si, é talvez na formação de um lago, né? Isso, exatamente. Entendi. No caso da mineração, né, vamos dizer assim, redução de impacto, né, até o que a gente faz, né, por exemplo, assim, de captação de recurso hídrico, ele é normatizado. Então, assim, a mineração, ela não capta o que ela quer, ela capta o que a bacia disponibiliza para ela. Então, assim, isso é tudo regulamentado pelos órgãos ambientais. E a questão do impacto, né, muitas das vezes, ao longo, né, vamos dizer assim, da bacia, automaticamente você não consegue devolver a mesma quantidade de água que você captou. Agora, em termos de qualidade, aí sim, hoje os empreendimentos eles têm que devolver também essa água numa qualidade, né, que é regulamentada por órgão também. Então, assim, em termos de empreendimento minerário, ele não pode pegar uma água, vamos dizer, chamar de água boa, né, e devolver uma água sem qualidade. Ele tem que devolver, talvez não mais com aquela qualidade que era lá, né, quando eu captei, vamos supor que num recurso hídrico, ou a fio d'água, uma água, mas uma qualidade que é aceita pelo órgão ambiental. Então, assim, a pergunta dela ficou muito... Na verdade, deixa eu te ajudar aqui. Existem várias resoluções, né, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, né, várias resoluções dos órgãos ambientais e dos órgãos que regulam o recurso hídrico, sabe? E aí, o que acontece, Ana? A mineração ou qualquer outro empreendimento não faz o que quer, não, sabe? Todo projeto que a gente faz, a gente utiliza, a gente apresenta estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, a gente faz todos os relatórios possíveis, o órgão ambiental analisa e ele coloca os parâmetros que devem ser obedecidos, tá? Então, existem legislações, existem resoluções que a gente precisa obedecer,
porque senão vira uma festa. Deixa eu te falar, em 1988, né, acho que você nem era nascido ainda, eu fazia obra de saneamento, essas, né, obra de energia, né, nova ponte, etc, etc. E no orçamento, no final que você fazia o orçamento todo da obra, vinha assim, você tirava 1%, né, e colocava assim, valor referente aos impactos ambientais decorrentes da execução das obras. Antigamente era assim. Então, era uma coisa bem solta. Hoje, não. Hoje, você não tira 1% de valor de orçamento de obra nunca. Às vezes, é muito maior. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem legislação e a gente faz um monte de estudo. Você faz estudo de balanço hídrico, você faz estudo de impacto ambiental no recurso hídrico e no ambiente propriamente dito, entendeu? Existem várias situações que a gente faz o orçamento. Vou te dar um outro exemplo. Ô, Giva, você está lembrado daquela PCH que nós fizemos e que o vertedor ficou do tamanho de um guarda-roda, que era em cima de uma cachoeira muito alta, e gerava lá embaixo, então tinha uma queda de quase 100 metros de altura, entendeu? Então, a gente regularizou e o vertedor, a altura, era tipo uns 80 centímetros só. Por quê? Porque o órgão ambiental mandou a gente reduzir essa altura de 2 metros para quase 80 centímetros, porque senão ia alagar uma região onde existiam orquídeas que eram raras na região. Então, nós tivemos que abaixar. Se fosse 1980, tá lá, tinha orquídea, né? Então, hoje tem esse ponto, né? Aí, Gil, pronto, te ajudei? Capim branco, ajudou Capim Branco também, né, Glória? Capim Branco, exatamente, que nós ralamos lá naquele trecho de vazão reduzida, entendeu? Isso. Então, tudo, hoje em dia, está bem mais vigiado, vamos dizer assim, né? O povo está mais vigilante e os órgãos também. Eu, assim, a gente, né, trabalha até para a Ana aí, para mineração, hoje a mineração, muitas vezes, um empreendimento, né, que já está, vamos dizer assim, que você já tem projeto e tudo, muitas vezes ele está sendo abandonado por questões ambientais. Então, hoje, né, não se consegue mais fazer um empreendimento sem ter uma avaliação, vamos dizer assim, dos impactos ambientais. Então, hoje, o ambiental, muitas vezes, ele está, posso falar, onerando o custo do empreendimento, né, assim, vamos dizer, onerando, mas é porque tem que atender, senão ele não consegue mais fazer uma estrutura, né? Então, assim, hoje a mineração, ela eu até acredito que seja um dos órgãos que mais são, vamos dizer assim, vigiados, né, pelo órgão ambiental, não sei se seria a palavra correta, mas é que está nos olhos, né, principalmente depois desses impactos que teve com esses 2 rompimentos. Então, assim, hoje a atualização da mineração, você tem atualizações todo ano, todo mês. Esse ano já saiu várias resoluções. Então, assim, o órgão ambiental está bem ativo na questão de empreendimentos minerários. E hoje a mineração, ela não faz nada que tenha um impacto ambiental ali considerável. Muitas vezes ela abandona um empreendimento por causa de impacto ambiental. O Rodrigo também está com a mão levantada. Ele quer fazer uma pergunta, por favor, Rodrigo? Ou o Rodrigo levantou a mão sem querer? Não, eu tinha levantado durante, mas eu resolvi segurar para o final. A outra pergunta seria com relação ao balanço hídrico das instalações, né, do empreendimento. Porque a gente, muitas vezes, na realidade, a gente pega, você não tem monitoramento de quase nada, né? Então é muito fácil você quantificar as entradas, né? Muitas vezes, agora, a recirculação, tudo bem, mas é difícil estabelecer ali o percentual de perdas, né? Isso muitas vezes, hoje, Givanildo, é estimado, né? O que pode ser estimado aí, o que é aceitável quando você tem
você não tem dados suficientes, mas você precisa resolver, né? Você precisa fazer. O que você pode